Nós vamos nessa noite dar continuidade à série de mensagens que estamos pregando. Estamos chegando já no finzinho dela, né? Nós aprendemos nas semanas anteriores que Deus nos deu propósitos na vida. E o primeiro propósito, segundo as Escrituras, é que o Senhor nos criou para agradar a Ele. Então Deus nos cria para agradar ao Senhor. O segundo propósito de Deus nas nossas vidas é que eu e você fomos formados para fazer parte da família de Deus. Nós temos o mesmo Pai. Por isso é que nós nos tratamos, nos chamamos de irmãos em Cristo. Escute isso. O que nos define como irmãos em Cristo não é se você é ou não evangélico. Porque a gente tem a péssima mania de só chamar irmão em Cristo aqueles que professam uma fé evangélica. Não. Irmão em Cristo é todo aquele que é cristão, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Existem pessoas assim em outras confissões religiosas? Claro que sim. O nosso problema é que às vezes a nossa religiosidade nos faz achar que só os evangélicos vão entrar no céu. E isso não é verdade. Sabe quem que vai entrar no céu, meu irmão? Sabe quem que vai entrar no céu, minha irmã? Aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece os seus mandamentos, mas sobretudo, somente pode fazer isso porque um dia aceitou os benefícios da cruz do Calvário em sua vida e decidiu entregar sua vida por completo ao Senhor Jesus. Amém? Então, nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Esse é o segundo propósito. O terceiro propósito foi abordado pelo irmão Antônio e foi falado sobre que nós fomos formados, projetados, planejados por Deus para nos tornar semelhantes a Cristo. E aí a gente parou um pouquinho nisso, a gente falou um pouco sobre santificação, sobre o ato da santificação e o processo que deriva dela, né? E eu não vou repregar aquilo que nós já repregamos. Se você quer retomar esse tema, volta lá. Agora a gente tem canal no YouTube. Glória a Deus. Você pode voltar lá. Tem uma playlist feita dessa série de mensagens. Você pode voltar lá e com as suas anotações estudar esse tema a contento. E a minha oração, meu desejo é que vocês façam isso. Que vocês sejam aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Amém? Em quarto lugar, o quarto propósito, nós começamos a falar na semana passada, é que nós fomos moldados para servir a Deus. Então, o quarto propósito de Deus nas nossas vidas é que Ele nos formou, Ele nos criou para que nós fôssemos seus servos, para que nós trabalhássemos para Ele. E aí, na semana passada, a gente começou a falar o que significa, de fato, servir a Jesus. Nós falamos inicialmente que servir a Jesus, para servir a Jesus é necessário, ou são necessárias, 3 coisas. Então, quantas coisas nós precisamos saber para servir Jesus? Quantas, gente? 3 coisas. Nós falamos a semana passada sobre a primeira delas, que é servir a Jesus significa estar disponível. Olha que legal. Servir a Jesus significa estar disponível. E a gente falou sobre algumas barreiras que se interpõem entre o nosso serviço, ou seja, entre estarmos disponíveis a Cristo. Falamos que a primeira barreira é o egocentrismo. O que é isso? É ter o ego, o eu, no centro. É colocar a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, os meus projetos pessoais em primeiro lugar, fazendo deles
o meu próprio Deus e colocando as coisas de Deus na periferia da minha vida. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu estou me valorizando em detrimento do valor que Deus deve ter para mim. Então, ser egocêntrico é um grande empecilho ao serviço de Deus. Falamos na semana passada também que a segunda barreira para estar disponível para servir a Deus é o perfeccionismo. E o perfeccionismo ele tem que ser abordado dentro de duas perspectivas. Primeiro, o perfeccionismo que nós temos às vezes de dizer o seguinte: eu só vou servir na igreja quando a igreja estiver de tal maneira. Eu só vou trabalhar na igreja quando a igreja fizer coisas que eu quero que ela faça. Me lembro de uma ocasião, há muitos anos atrás, servíamos no ministério de louvor, de música, lá em Sorocaba, e eu não vou falar o nome do santo, mas falei o nome da cidade. Eu me lembro que uma pessoa disse assim: eu não entro no ministério de música enquanto aquele líderzinho estiver lá. Eu não entro no ministério de música enquanto as coisas forem feitas dessa maneira aí. É um tipo de perfeccionismo. Esperar que a igreja esteja num patamar, num top tal, que então ela seja digna de que eu sirva a Cristo ali. Esse é um perfeccionismo que nos impede de servir a Deus. Mas o segundo prisma deste perfeccionismo é achar que somos totalmente incapazes de servir a Deus. Por conta dos nossos defeitos, por conta dos nossos problemas, por conta das nossas inabilidades, por conta dos nossos maus hábitos. Isso não é verdade. Você não precisa ser perfeito para servir a Jesus. Tudo que você precisa é querer atingir a perfeição e trabalhar em torno disso. Amém ou não amém? Então o perfeccionismo, ele nos atrapalha, ele é uma barreira que se coloca entre nós e estar disponível. A terceira barreira que nós falamos é o materialismo, né? As pessoas às vezes estão tão preocupadas em ganhar dinheiro, em ficarem ricas, em terem segurança financeira, que gastam todo o seu tempo com isso. E eu lembro que eu falei que se Deus quiser te dar dinheiro, Ele vai dar, irmão, você querendo ou não. Já parou para pensar isso aí? Deus não é dono do ouro e da prata, sim ou não? Deus não é dono de tudo que foi feito, sim ou não? Ele não tem todo o poder, sim ou não? Então se Deus quiser fazer de você um milionário, Ele vai fazer, sim ou não? Então acabou, então descansa. Porque as pessoas não entendem que trabalhar para ganhar dinheiro e ficar rico dá trabalho. Mas você sabe o que dá mais trabalho do que ganhar dinheiro? Cuidar da riqueza. É por isso que a Bíblia, Jesus vai falar assim, ó: aqueles que ajuntam um dia vão escutar louco, vão te matar, vão te sequestrar. Ter muito dinheiro dá muito trabalho. E o fato é que se eu concentrar a minha vida no materialismo, eu não vou ter tempo para fazer as coisas do Senhor. E porque não tenho tempo para fazer as coisas do Senhor, eu vou viver uma vida tacanha, miserável. Talvez com muito dinheiro no banco, talvez com casas, talvez com grandes viagens pelo mundo afora, mas vazio, porque não estarei cumprindo com o meu propósito. Amém? Então, primeiro ponto que nós falamos sobre servir a Deus, servir a Jesus, é que servir a Cristo significa estar disponível. Hoje, nós vamos falar o segundo ponto
A segunda coisa que a gente precisa saber, nós precisamos saber 3 coisas que nos ajudam a nos colocarmos no serviço de Deus. A segunda delas é servir como Jesus. Note isso. Nós precisamos estar disponíveis, estar dispostos a servir uns aos outros como Jesus. E para servir como Jesus, nós precisamos ser gratos. Para servir como Jesus, posso ouvir um amém, um aleluia? Para servir como Jesus, nós precisamos ser agradecidos. É interessante isso, porque para servir Jesus a gente precisa ter essa gratidão, porque a gente precisa entender que servir a Deus é um grande privilégio. É um grande privilégio, é uma grande alegria. E a Bíblia nos conta uma história muito interessante. Quem conta isso é o evangelista João. Não precisa abrir, eu vou parafrasear e você vai conseguir entender. João capítulo 11, ali fala sobre uma maneira incrível que Jesus serviu as pessoas. Note, seu amigo chegado, Lázaro, havia morrido. E Jesus ele foi até lá, depois de algum tempo. E algumas pessoas achavam que ele tinha ido para o funeral. Mas percebam que esse não era o plano de Jesus. Jesus tinha uma outra ideia, ele tinha uma outra intenção. Ele foi lá para ministrar, ele foi lá para servir, ele foi ali para ressuscitar Lázaro. Veja, ele poderia ter feito uma oração em secreto entre ele e o Pai, ali quando ele teve a notícia de que Lázaro estava morto. Ele poderia ter orado ali, ele poderia ter feito algo ali no oculto, no secreto, mas não. Ele faz uma oração, ele levanta um clamor, ele decide orar em voz alta para que eu e você, ainda hoje, pudéssemos ler e ver o que ele tinha a dizer sobre gratidão. É impressionante que os milagres nos impressionam. É impressionante, é redundante o que eu acabei de falar, mas é verdade. É incrível como as coisas miraculosas nos impressionam. Mas também é impressionante como os detalhes relevantes não são vistos por nós. Jesus, ele ora lá em João, capítulo 11, versículo 41 e 42, ou melhor, 41 a 43, ele fala assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que eu fui enviado pelo Senhor. Ele diz assim: quero que saibam, diz para as pessoas nas entrelinhas, eu quero que vocês saibam que eu estou grato porque Deus me ouve. Ele não está agradecido inicialmente porque Deus fez o milagre, não. Ele está agradecido porque Deus ouve. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve os nossos pedidos. Deus nem sempre faz o que queremos. Deus, ele não vai curar toda doença. Deus, ele não vai resolver todos os nossos problemas aqui na terra. Por quê? Porque ele é soberano. Ele faz aquilo que ele quer. E nós, como filhos, aceitamos de bom grado vivermos nessa terra com a alegria da salvação. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus.
Agora, Jesus, ele tinha no seu ministério público uma atitude de gratidão em tudo que ele fazia. Tudo que Jesus começava a fazer, ele começava a fazer imbuído de um sentimento de gratidão. Foi sempre essa a sua atitude no ministério. Agora você pode estar pensando assim, pastor, até eu seria grato se eu orasse e os doentes fossem curados. Até eu ficaria grato se eu orasse e os mortos ressuscitassem. No entanto, Jesus ele era grato também nos momentos difíceis da vida. Jesus ele era grato quando estava sendo criticado. Você já agradeceu a Deus por uma crítica? Não é fácil não. Jesus, ele é grato quando estava passando por situações difíceis no ministério. Toda a atitude de Cristo era envolvida por um sentimento de gratidão. Essa atitude de gratidão é a marca do ministério de Cristo. E se eu e você precisamos ser semelhantes a Ele, precisamos servir a Deus como Ele serviu, essa atitude também precisa estar no nosso coração. Assim foi com o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu pupilo Timóteo, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: dou graças a Jesus, porque confiou em mim e me deu este trabalho para servi-lo. Você já agradeceu ao Senhor pelo ministério, pelo serviço, pelos dons que Deus te deu para servir a Ele na casa dEle? Sentimento de gratidão marca a vida de um discípulo. A Bíblia fala sobre uma atitude de gratidão. Lá no Salmo 100, versículo 2, você que está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela agora, lá. Rapidinho, Salmo é no meio da Bíblia, irmão, abre no meio da Bíblia, se você está sem Bíblia, vai para o celular, Salmo 100, versículo 2, porque é salmo e não salmos, porque salmos, no plural, é o conjunto de livros, e quando vamos ler um capítulo, um desses livros, nós falamos salmo. Então é o Salmo 100, versículo 2, que diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá? Servi ao Senhor com alegria. Mais uma vez, vamos dizer juntos? Servi ao Senhor com alegria. Muito bem, eu quero que você grife isso na sua Bíblia e eu quero que você repita agora, mas com gratidão na sua voz e no seu coração. Amém? Vamos dizer isso mais uma vez? Servi ao Senhor com alegria. Por que servimos a Deus então com gratidão? O que é que eu e você, afinal de contas, temos que agradecer? Porque servimos a Deus com prazer e não com um senso de dever. Não com um senso de obrigação. E sim com um sentido grande de oportunidade dada por Deus. Por que nós fazemos isso? Por que nós somos gratos? Alguns podem pensar, não, eu sirvo a Jesus, eu sou agradecido a Jesus, porque eu era tão pobre, e Jesus abriu as portas, eu consegui um bom trabalho, consegui com esse trabalho comprar uma casa,
e com esse trabalho eu consegui comprar um carro, e por conta desse trabalho o Senhor foi me ajudando, foi melhorando a minha vida, eu dei um talento, uma garibada na carenagem, aí eu consegui arrumar a tampa da minha panela, e aí eu me casei. Eu sou grato a Jesus por tantas bênçãos que o Senhor tem me dado. Eu sou grato a Jesus pela saúde que Ele me deu. Eu sou grato a Jesus, eu sirvo a Jesus, porque Ele me deu um bom nariz, alguns um nariz até maior do que o dos outros, para respirar. Tem gente que rouba o oxigênio do vizinho para respirar, né, gostoso. O fato é que nós servimos a Deus com gratidão não por conta dessas coisas. Nós servimos a Deus com gratidão por um motivo apenas. Somos gratos a Deus porque Ele nos salvou. Jesus me salvou. Há uma canção antiga que diz: eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Nós éramos pobres, perdidos, sem esperança, sem eira e nem beira, totalmente entregues às nossas paixões, literalmente nas mãos de Satanás, nas garras do inferno. Mas Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos resgatou da maldição e nos deu vida eterna, e é por isso que nós podemos bradar e gritar com alegria nessa noite: somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor nos salvou. Aleluia! As bênçãos é um plus a mais, é algo a mais que Deus está nos dando. Mas a maior bênção é sermos salvos, é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Se Jesus não fizesse absolutamente mais nada por nós, além de ter nos salvo, isso já seria suficiente para a gente glorificar o nome dEle o resto da nossa vida e servir a Ele com tudo que temos. Com tudo. Olha o que a Bíblia diz sobre essa questão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz assim: foi Ele, Deus, né, quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Olha que da hora isso aqui. Olha que legal. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Então Deus nos salvou com um propósito. Qual que é o propósito da salvação? Nos conduzir para o seu santo trabalho, não com base no nosso mérito, não. Mas Ele fez isso porque era do desejo dEle. E porque é do desejo dEle, Ele concedeu dons, talentos, habilidades a cada um de nós. O problema é que às vezes a gente fica classificando habilidades. E a gente acha que uma habilidade é melhor do que a outra. A gente acha que o dom do outro é melhor do que o meu. E na verdade, no corpo de Cristo, isso não existe. Porque todos são importantes. Por conta desse tipo de pensamento de que o meu dom não é tão importante assim, eu não sei fazer muita coisa. É por isso que há poucos que trabalham, a ponto de Jesus falar: olha, oremos ao Pai da seara para que Ele envie ceifeiros, porque a obra é grande, tem pouca gente para trabalhar. É por isso que tem pouca gente trabalhando e muita gente observando.
É por isso que tem pouca gente trabalhando, pondo a mão no arado, e muita gente julgando, observando, classificando, dando notas e fazendo às vezes um certo bico quando não atinge as suas próprias expectativas, porque às vezes a igreja é vista como um lugar onde eu devo ser agradado, e a igreja tem que ser a igreja a gosto do freguês. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos servir a Jesus, entendendo que Ele deu um talento para mim, para você. E você precisa colocar isso a serviço de Deus. Tem gente que quer abraçar o mundo. Não abraça o mundo não, meu filho. Faz uma coisa, mas faz bem feito. E faz, não fala. Tá bom? Tá me entendendo ou não? Faz. Que tem o outro lado, tem gente que fala muito, faz pouco. Fala demais, mas faz de menos. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas entenda que Deus te salvou com o propósito de que você o sirva com alegria. O que é servir a Deus? É colocar a nossa vida, os nossos dons, talentos, habilidades, experiências a seu dispor. O fato é que nós, por sermos seres humanos e a humanidade foi tocada pelo pecado, ainda que de forma residual em nossas vidas, porque já cremos em Cristo Jesus, nós temos a tendência de nos enganar sobre o modo de servir a Deus. Sobre a maneira de servir a Deus, em nossa atitude de gratidão. Há aqui algumas coisas que se interpõem no nosso caminho. Do mesmo jeito que para estar disponível existiam algumas barreiras que nos impediam ou que nos impedem, servir a Deus com gratidão também, para isso, existem algumas barreiras. E a primeira barreira que nos impede de servir a Cristo com gratidão é a comparação e a crítica. Comparação e crítica. Quando você se compara aos outros, quando você os critica, porque não sei se você já percebeu, mas não tem como fazer uma coisa sem a outra. Quando você se compara, você critica. Porque você sempre acha que você é melhor que o outro. Sim ou não? Não, porque eu sou do tipo de pessoa que não faço isso, o fulano faz. Então note, quando você se compara aos outros, quando você os critica, isso constrói uma barreira que se coloca no caminho, impedindo você de ser grato. Olha só, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 4, sobre crítica. Olha só o que diz. Quem são vocês para criticar o servo dos outros? O Senhor determinará se seus servos estão certos ou errados. O problema é que às vezes a gente passa tanto tempo criticando que a gente se esquece do nosso propósito, que é servir a Deus, que é trabalhar para Deus. Esses dias eu compartilhei um pensamento de um teólogo nazareno, inclusive, falando sobre a crítica, né? Ele é psicólogo e teólogo, e ele fala que a crítica, ela não é construtiva, não existe crítica construtiva. Não existe isso. O que existe são feedbacks. Mas você já parou para pensar que feedback, ele é algo que é pedido por quem deseja receber? O feedback, aquela resposta de fundo, ela é importante quando eu peço. Se o outro
me procura para falar assim: eu posso te dar um feedback de algo na sua vida? Eu posso fazer uma crítica construtiva? Esse colega diz assim: se alguém te falar isso, corra, porque isso é tóxico. A crítica não ajuda, a crítica não constrói, a crítica destrói não apenas a vida daquele que é criticado, se ele der lugar, mas a nossa própria vida, porque a crítica destrói relacionamentos. Há maneiras muito eficazes de trabalharmos relacionamentos, de trabalharmos a nossa vida em torno da vida dos outros, sem ser um chato de galocha. Uma chata que só sabe criticar, que só sabe reclamar, que só sabe ver coisas ruins. E é para isso que Paulo está escrevendo aqui. Quem somos nós para criticar o servo alheio? É Deus quem vai determinar se os seus servos estão certos ou se eles estão errados. Então, vou dizer de novo aquela frase libertadora: vá cuidar da sua vida. Cuide das suas coisas. Cuide da tua vida em Deus. Larga a vida do outro quieto. O máximo que você pode fazer é orar. E deixar com que Deus trabalhe tanto na sua vida, quanto na vida dele e dela. Perceba que todos nós que cremos em Jesus, que nos arrependemos dos nossos pecados e que tomamos a decisão de abandonar os pecados, nós somos servos de Deus. Então, não se trata da minha opinião. Não se trata daquilo que eu acho. Não se trata daquilo que os outros acham. Se trata daquilo que Deus acha. Tem gente que reclama: mas eu não sou ouvido. Mas eu falo, as pessoas não me ouvem. Porque você está preocupado demais com a opinião do outro. Porque a tua opinião também não importa, o que importa é a opinião de Deus sobre a obra de Deus, sobre as coisas de Deus. Não se trata de você, se trata de Deus. Isso é um grande problema, porque quando nós nos comparamos aos outros e criticamos os outros e nos tornamos um tipo de pessoa ácida. Conhece gente ácida que você não consegue ficar perto muito tempo? Tem gente que é assim, a gente às vezes, nossa, meu pai, tem que sair de perto, porque não dá para ficar perto. Gente que sempre tem uma palavra ruim, sempre tem uma crítica, sempre tem um azedume nas palavras. E quando a gente fica assim, dentro da igreja, a gente começa a gerar um ambiente de competição entre nós. E competição na casa de Deus, competição no serviço da obra de Deus, não faz sentido. Nós precisamos entender que todos nós fazemos parte do mesmo time. Todos nós fazemos parte da mesma equipe. Deus, Ele dá diferentes habilidades a cada um de nós, mas todos nós somos igualmente importantes para Ele. Eu sou pastor titular da igreja, via de regra eu prego todo domingo para a igreja. Isso não faz de mim mais importante do que você. Pregar não é mais importante do que servir a Deus, às vezes, é cuidando do jardim da igreja, cuidando da limpeza da igreja. Pastor, mas a igreja é parede. Irmão, a igreja é parede, mas é aqui que a gente se reúne. Ninguém quer se reunir num lugar sujo, até porque se vier alguém que não conhece a Jesus e entrar num lugar que está sujo, ele vai falar: não quero voltar lá nunca mais. Olha o povo porco. Credo. Sim ou não? Então percebam,
Todos nós temos importância para Deus. Pensar que de alguma forma nós podemos nos comparar e criticar os outros, na verdade, irmãos, chega a ser até ridículo. Mas o fato é que eu e você temos essa natureza que nos leva a fazer comparações com os outros. E muitas vezes nós permitimos que isso roube a nossa alegria. E com a alegria vai-se embora também a gratidão. Você já percebeu que só é grato quem é feliz? Gente triste não sabe ser agradecido. Já notou isso? Só pode ser alguém grato alguém que tem alegria no coração. E veja, olhe para tudo que Deus fez por nós. Olha para tudo que Ele já fez por você. Quando eu e você sentimos gratidão por tudo isso, não há mais necessidade de comparação e nem de crítica. Eu sei que sou amado pelo Pai. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está cuidando de tudo na minha vida. E ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu gostaria, elas estão acontecendo do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano sobre a terra. Como diz um hino antigo, sobre os céus Tu és Senhor, Tu és tremendo. Eu percebo que quanto mais tempo nós passamos criticando e se comparando aos outros, é menos tempo que nós temos para demonstrar e viver a nossa gratidão. A gente começa a viver aprovado diante de Deus, muito mais do que em qualquer outra ocasião da nossa vida, quando nós entendemos que precisamos viver a aprovação de Deus. Nós precisamos atingir os objetivos de Deus. Nós precisamos alcançar os desejos de Deus. Não os meus desejos, não os meus sonhos, não aquilo que eu quero. Isso é importante? Claro que é, mas não pode vir acima da vontade do Senhor. Então, a primeira barreira que nós temos para servir a Deus como Jesus serviu é a comparação e a crítica. E a segunda barreira que nos impede de servir a Deus como Jesus serviu em gratidão é a motivação errada. Gente que está motivada de forma errada. A segunda barreira que me impede, que te impede de ser agradecido, de ser grato no serviço a Deus, são as motivações erradas. A Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, assim. Jesus está falando isso. Quando vocês praticarem boas obras, tentem não fazê-las em público. Se as fizerem assim, não receberão recompensa de seu Pai que está nos céus. Então, se esse versículo já era meio complicado antigamente, porque na época de Jesus, os fariseus faziam boas obras, davam esmolas e ficavam chamando a atenção para si, ficavam nas esquinas orando em voz alta, para que os homens vissem eles orando e fossem notados, percebidos. Se já era difícil naquela época, você imagina agora que tem Facebook, Instagram, e o camarada leva o sopão e tira foto e faz selfie com o morador de rua. Parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o que deve nos motivar a servir a Deus, e servir a Deus a servir os outros, é nós deixarmos com que Cristo apareça?
Quando vocês praticarem boas obras, sejam elas quais forem, tentem não fazê-las em público. Porque se vocês fizerem assim, vocês não vão receber galardão, não vão receber recompensa. É igual a pessoa que se autoelogia. Você conhece gente assim? Tem umas coisas que eu vejo, às vezes, é incrível. A pessoa tira a foto de si mesma e põe uma frase. E aí ela se autoelogia. Não, porque eu sou assim, ou porque minha família é assada, é porque meus filhos é aquilo e aquilo outro. Lá em Provérbios diz assim: sejam outros lábios que te louvem. Sejam outros lábios que te elogiem. Sejam outras pessoas que reconheçam aquilo que você faz de bom na sua vida. A gente precisa entender que existe motivação errada para tudo que às vezes podemos fazer. E uma das motivações erradas no ministério é fazer as coisas para querer aparecer. É a autopromoção. É se colocar sobre a evidência. E a gente precisa entender que autopromoção e papel de servo não se misturam. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Às vezes eu vejo postagens, não são sempre, porque eu não tenho o hábito, graças a Deus, eu eliminei, acho que, 80% da minha vida eu eliminei as redes sociais. Só uso estritamente o necessário. Mas às vezes nós percebemos postagens feitas até por igrejas, até por pastores, que fica claro que o único interesse ali é se promover, é se expor, é se colocar numa situação de ser admirado e por que não ser idolatrado. Construindo muitas vezes uma imagem de um ser que não existe, onde nas redes sociais tudo é muito belo, tudo é muito feliz, as famílias são perfeitas, e quando a gente vai para a realidade, não é bem assim, o pau quebra, a gente tem problema, os casamentos precisam de ajustes, as famílias nem sempre se entendem entre os irmãos. É assim ou não é? Então, quando você fizer alguma coisa no serviço do reino de Deus, não posta não, irmão. Viu, irmã? Me lembro de uma vez que nós fomos fazer entrega de sopa, era um inverno, uns 2, 3 anos atrás, fomos fazer a entrega de sopa. Dudu e a Cate estavam conosco nesse dia, mais alguns jovens da igreja, e chegamos... hoje, ali atrás do fórum, onde hoje agora é um campo, não sei o que fizeram com os moradores de rua que moravam lá, mas não estão mais lá. Mas a gente foi lá, que tinha uma galera que morava ali. E aí nós chegamos com um sopão, e eles viram, o jovem sempre está com o celular na mão, eles falaram assim, viu, mas vocês não vão tirar foto e pôr na internet não, né? E a gente falou, não, ninguém vai tirar foto. Não, porque a semana passada veio uma igreja aqui trazer sopa pra gente e tirou foto e botou tudo na internet. A gente não quer isso. A gente não quer que as pessoas fiquem sabendo como a gente vive aqui. A gente também tem privacidade, olha só. E as pessoas fazem o sopão, faz a coisa do leite, e entrega, e faz isso, aquilo, e posta. Por quê? Os outros precisam saber o que eu fiz. Meu irmão, minha irmã, Deus precisa saber e Ele sabe o que você faz. Deus sabe o que você faz à vista dos outros e no secreto.
Deus sabe tudo de bom e de ruim que nós fazemos. Muito do nosso serviço, vamos ser honestos, que a gente corre esse risco, pode ser feito também em nosso benefício. A gente precisa ser muito honesto para reconhecer na nossa vida que muitas vezes nós servimos os outros, não por conta do serviço de Deus, mas a gente serve o outro porque a gente quer que o outro nos ame. A gente faz as coisas para os outros, a gente às vezes não diz não para os outros, porque a gente quer que os outros nos amem. A gente quer que os outros nos aceitem. E isso não é amor, isso é barganha. Porque o preço de se amar não é pago por quem é amado, mas sim por quem ama. Sou eu que amo a minha esposa, então isso é um problema meu. A ela só compete aceitar o meu amor. Às vezes nós servimos os outros porque a gente quer ser amado, porque a gente quer ser aceito, e isso é uma motivação errada. Eu não posso servir o outro para que o outro goste de mim. Eu devo servir o outro porque Cristo serviu as pessoas simplesmente porque Ele ama e amava o Pai. Servimos para alcançar o nosso propósito. Mas em outros casos nós servimos a Deus com outra motivação errada, porque a gente serve a Deus para barganhar com Deus. E aí a gente diz aquelas frases, e eu não estou sendo hipócrita porque eu já disse, tá? Aquela frase assim, não, eu cuido das coisas de Deus, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Eu conheci um pastor que falava isso. E depois de um tempo começou a aparecer uma coceirinha na cabeça dele. Foi coçando. Não sei se vocês estão me entendendo. Né? Porque enquanto ele cuidava das coisas de Deus, o Ricardo cuidava da mulher dele. Está me entendendo ou não? Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de todo o resto, irmãos. Isso é barganhar com Deus. Enquanto você serve a Deus, Deus continua sendo Deus. Ele continua te amando, cuidando sim das tuas coisas. Mas você não deve deixar de cuidar daquilo que Deus pôs na tua mão. Porque você serve a Deus também quando você é um bom marido. Você serve a Deus quando você é uma boa esposa. Você serve a Deus quando você cuida da sua família. Você cuida dos seus, você cuida dos seus irmãos de sangue, você cuida da tua parentela, você serve a Deus quando você é alguém que faz a diferença, primeiro dentro de casa, depois na rua. Porque às vezes as pessoas estão interessadas em serem heróis fora de casa, mas dentro de casa são vilões. E não é isso que Deus espera da gente. Deus quer que nós sirvamos a Ele, não para barganhar com Deus, mas a gente serve a Deus, Ele quer que a gente sirva a Ele, simplesmente por amor. Perceba então que há todo tipo de motivação errada nas nossas vidas. Nós estamos servindo, mas o tempo todo a gente às vezes serve pensando o quanto nós somos nobres por isso. E eu não estou falando coisas para vocês de que eu não vivi. Eu estou falando de coisas que eu já vivi. Né? Nós somos humildes. Que crente é humilde. Nós somos humildes, mas o tempo todo que mostramos a nossa humildade, a gente está orgulhoso de ser humilde. Alguém disse que humildade é um negócio que a gente perde quando a gente encontra.
Humildade é um negócio que a gente perde quando a gente descobre que é. Tem gente que fala assim, não, eu sou muito humilde. Não, se falou que é humilde, já não é mais. Não, eu sou uma pessoa muito humilde. Porque humildade não tem a ver com pobreza. Humildade tem a ver com um espírito quebrantado, humilde, que aceita a vontade de Deus, que serve as pessoas abnegadamente, sem esperar nada em troca. E a realidade é que essa é a luta do serviço. A gente precisa admitir isso. Porque enquanto você não confrontar os impostores que habitam dentro de você, as multifacetas que você aprendeu a desenvolver na tua vida, enquanto você não encarar esse monstro de frente, isso nunca vai mudar na tua história. E você vai continuar servindo a Deus, mas não vai ver prosperidade no teu ministério, não vai ver efetividade e boa semeadura disso no teu ministério, porque você está servindo pelos motivos errados. Você está servindo a Jesus pela motivação errada. A gente precisa ser honesto o suficiente para admitir que às vezes a gente só serve porque a gente quer manipular Deus. Outras pessoas servem a Deus por medo do inferno. Não, eu tenho que ir lá, tenho que ir no culto. Meu Deus do céu, tenho que ir lá servir, lá, fazer as coisas na igreja. Eu tenho que ir lá levar a cesta básica. Nossa, eu tenho que ofertar, eu tenho que entregar meu dízimo, porque senão eu vou para o inferno. Que coisa horrorosa! Que tipo de amor é esse? Que se relaciona com Deus por medo do inferno. Irmãos, eu não tenho medo do inferno. Você sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar longe de Deus. Então dizer para o outro, aceita Jesus, porque senão você vai para o inferno, é a pior maneira de você evangelizar alguém. Porque esse evangelismo é o evangelismo do medo. E eu não sei se você já parou para pensar que o teu Deus é teu Pai. E temor não tem nada a ver com medo. Tem a ver com respeito. O pai pega no colo. O pai abraça, o pai beija, o pai cheira. O pai faz cafuné. Gente, a gente deve servir a Deus não por medo do inferno. A gente deve servir a Deus simplesmente porque nós o amamos. É por isso que tem gente que passa uma vida toda dentro da igreja, servindo a Deus pelos motivos errados, baseando, pautando, alicerçando a sua salvação nas obras, no que já se fez, no que foi feito. Deus espera que eu e você sirvamos a Ele, para que Ele receba a glória, para que Ele receba a honra. O fato é que é difícil a gente admitir que nós temos motivações erradas. Irmãos, eu tenho dificuldade com isso, mas eu preciso lutar contra elas. Eu acredito que você também tenha motivações erradas na sua vida. Eu acredito que você já errou. E que bom que nós temos então um lugar para nos encontrar, seja aqui ou seja aí na sua casa, você que está acompanhando a live. Que bom que nós temos então um lugar para ouvir a palavra de Deus e então aprendermos sobre ela e arrumarmos a nossa vida. Nós temos dificuldade de admitir os nossos erros, de admitir as nossas motivações pecaminosas, erradas, interesseiras. Mas graças à bondade e à misericórdia de Deus, Ele nos deu uma ferramenta poderosa para descobrirmos se estamos servindo a Deus com as motivações certas. E essa ferramenta bendita e poderosa é a gratidão. Se eu estou servindo a Deus com gratidão,
muito provavelmente eu estou com a motivação correta. Se eu sou grato, é porque eu já entendi que eu estou com meu nome escrito no livro da vida. E eu estou lá com o Pai no céu. Se agora acontecer alguma coisa e eu vier a óbito nesse corpo terreno, nessa tenda corruptível, eu sei que eu me encontrarei com o Senhor e viverei com Ele por toda a eternidade. Portanto, sou grato por isso. Então, não importa o que me aconteça, não importa a enfermidade que sobrevenha, não importa os problemas financeiros que eu passe, não importa o tipo de situação terrível que eu possa enfrentar aqui na terra, porque eu sou grato por aquilo que Ele já fez e eu estou seguro em Deus. O problema é que quando nós perdemos a gratidão a Deus e as pessoas que Deus usa, quando nós perdemos a gratidão, quando nós perdemos o senso de gratidão, a gente pode entender que tem alguma coisa errada com a nossa motivação. Tem alguma coisa errada com os motivos pelos quais eu estou servindo a Deus. Mas eu posso ter alguns bons motivadores na minha vida para servir ao Pai da forma correta. São eles a gratidão e a generosidade. Quando eu sou agradecido, eu sou generoso. E quando eu sou generoso, é porque eu sou agradecido. Eu quero encerrar dizendo que se você quer aprender a servir como Jesus, você precisa aprender a servir com gratidão e com um coração generoso. Porque você vai precisar doar o seu tempo. Você vai precisar doar a sua energia. Você vai precisar doar seus recursos financeiros. Você vai precisar se doar por inteiro a Deus. Você precisa, para servir a Deus, cumprir esse propósito, você precisa estar disponível e cultivar um sentimento de gratidão ao Senhor. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, pedindo ao Deus, ao Senhor, ao Deus Criador, que nos ajude a desenvolvermos gratidão na nossa vida, a sermos de fato agradecidos. Quero encerrar falando sobre gratidão, para te dar só mais uma chavinha para você, de repente, virar aí dentro de você, para você saber se você é grato ou não. Todo ingrato, toda ingrata, sempre acha que as pessoas estão lhe devendo alguma coisa. Eu vou repetir. Todo ingrato, toda ingrata, sempre acha que as pessoas estão lhe devendo alguma coisa. Por isso, se você acha que alguém te deve alguma coisa, cuidado, porque você pode estar caminhando por um caminho de ingratidão. Generosidade é fazer as coisas, é doar, sem esperar nada em troca. Simplesmente porque o que motivou o meu ato foi o amor. Vamos orar? Senhor, tua palavra mais uma vez foi pregada e é um grande privilégio para mim poder servir a igreja, servir o teu reino com os dons e os talentos que o Senhor nos deu. E Pai, hoje o Senhor falou fortemente ao nosso coração acerca do serviço cristão.
e que a marca deste serviço é a gratidão, é a generosidade, é aprender a servir os outros sem esperar absolutamente nada em troca. Nos ajude, Pai, porque na nossa natureza caída, a gente tem essa tendência de sempre esperar que alguém nos reconheça por aquilo que fizemos por Ele. Porque a gente se esquece que quem fez, na verdade, não fomos nós, foi o Senhor que fez através de nós. Nós fomos apenas um instrumento que o Senhor utilizou. Mas, Pai, quantas vezes nós fizemos as coisas para os outros, sabendo que é o Senhor quem estava fazendo, mas tomamos para nós a posse desse ato e aguardamos em algum momento futuro sermos reconhecidos pelas pessoas por aquilo que fizemos por elas. E Deus, a Tua palavra nos revela que isso é um erro, e se é um erro, é uma transgressão, e uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus, por isso é um pecado. E como pecado nós pedimos perdão ao Senhor nesse momento. Pedimos perdão por todas as vezes que fizemos as coisas, que trabalhamos para o Senhor, que servimos ao Senhor, servindo as pessoas, esperando que elas nos reconheçam, esperando que elas batam continência para a gente, esperando que elas reconheçam que nós fomos a resposta de Deus para a vida delas, quando na verdade o Senhor é a resposta para a vida das pessoas. Nós somos apenas instrumentos. Que nós venhamos a diminuir e o Senhor então possa ganhar toda a proeminência, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Espírito Santo, nos ajude em nome de Jesus a servir ao Senhor como Jesus serviu, com generosidade, com humildade, com amor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.